Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje eu vou apresentar aqui para vocês, a componente Marker, que ela é uma componente que vai permitir a gente adicionar no nosso mapa marcadores, aqueles pinos, aqueles pinpoint vermelho, que vão marcar algum local aqui no mapa, Eu vou estar mostrando para vocês algumas formas que a gente tem de trabalhar com esse marker, Lembrando que aqui eu estou na documentação do React Native Maps, e aqui você pode acessar todas as propriedades e os métodos que essa componente Marker tem. Então eu recomendo muito que você venha aqui dar uma olhada, caso você queira fazer algo bem específico ou até para aprender e descobrir coisas novas sobre a componente que a gente vai estar trabalhando nessa aula. Então, aqui a gente tem o código da aula passada, e eu já vou começar aqui importando do React Native Maps. A gente está trazendo aqui o Map View. Eu vou colocar aqui vírgula e as chaves, porque agora a gente vai estar importando as componentes específicas. E aqui é o Map View não, o Marker, que a gente vai estar usando aqui nessa aula. E se a gente vem aqui no nosso Map View, a gente pode ver que o Map View ele é uma componente comum, só que aqui a gente está usando o Self Close, A gente usa ele como Self Close porque não tem nada dentro desse Map View, Como o próprio nome já diz, esse Map View ele é um view. Então eu posso muito bem fechar ele aqui, e abrir de novo, para ficar duas tags, uma tag abrindo e outra fechando. E aqui dentro eu posso colocar, eu posso posicionar aqui o meu marker. Então se eu coloco aqui marker, vou usar aqui o Self Close. E aqui o marker ele espera receber as coordenadas que ele tem que aparecer. Então aqui a gente pode passar aqui o coordinate, é uma propriedade que ela espera receber um objeto contendo latitude e longitude. Então eu vou aproveitar que a gente está olhando aqui o Googleplex, a sede do Google. Eu vou copiar esse objeto que descreve aqui a posição exata da sede da Google. O latitude delta e longitude delta a gente não precisa aqui, então eu vou apagar eles. E aqui na latitude eu vou mexer só na latitude, eu vou mexer aqui nesse set aqui, eu vou colocar 8. Então a gente pode ver que a gente pode fazer alterar a latitude e a longitude desse marcador, e ele vai alterar. Por exemplo, eu vou mexer aqui na longitude, que está 8,5, vou colocar 8,6. Vou salvar, a gente pode ver que ele chegou um pouquinho para o lado ali, Eu vou colocar 9,6. Ele chegou bastante para a esquerda aqui. Então a gente pode trabalhar com esses valores. E tem um método que é bem interessante que eu tenho que mostrar para vocês, do nosso Map View, que é o onPress, aquele onPress que a gente usa lá nos botões também, a gente tem ele aqui. Então aqui, se eu tenho o onPress, eu vou colocar aqui que o onPress ele recebe uma função. Essa função ela recebe um evento, eu vou chamar aqui de E. Esse E eu vou dar aqui só um console.log nesse E, para a gente dar uma olhada no estilo aqui desse objeto. Eu abri aqui o terminal para a gente dar uma olhada, e se eu pressiono em qualquer lugar do mapa, para ativar ali o onPress, a gente tem esse objeto aqui gigante que foi printado aqui com várias e várias propriedades do nosso Map View. Mas aqui o que nos interessa é o E. Aqui a gente está pegando o evento, está dando um console log nesse evento inteiro. Eu posso passar aqui só no e.native event, ou seja, o evento nativo. Se eu salvo isso aqui e pressiono de novo em qualquer lugar do mapa, agora ele vai me dar um objeto com a ação, a ação onde foi pressionar. E aqui o que nos interessa é esse coordinate, que é um objeto com a latitude e a longitude do exato local onde eu pressionei. Então, apresentado isso, eu acho que você até já está imaginando aí o que pode ser feito, o que a gente vai fazer, que é basicamente automatizar, criar um state aqui que vai controlar, e sempre que eu clicar em um lugar do mapa eu vou adicionar um novo marcador. Eu vou até deixar isso aí de desafio, caso você queira fazer. Pausa o vídeo agora e tente resolver isso aí, e quando você terminar, volta aqui e dá o play. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente vai precisar de um estado, Então eu vou criar aqui um state. A gente tem esse state aqui da localização atual do usuário. A gente não vai trabalhar com isso aqui agora. Eu vou criar aqui um state de marker, Vou chamar aqui de marker e set marker. Ele vai receber um use state que vai começar com uma lista vazia, Isso aqui vai ser uma lista cheia de objetos, onde cada objeto dessa lista, vai ser uma latitude e uma longitude para a gente passar aqui para o nosso marker. Beleza? Então, nesse onPress, sempre que eu pressionar no Map View, eu vou disparar uma função que vai atualizar o meu state e adicionar um novo objeto com latitude e longitude para eu poder estar
está fazendo um mapeamento, né, e printar e criar um marker para aquela posição. Basicamente vai ser isso que a gente vai fazer. Então eu vou criar aqui uma função. Eu vou chamar essa função aqui de handle const. Vou chamar isso aqui de handle map handle new marker, né, para adicionar, lidar com um novo marcador. Ele vai ser uma função e essa função ela vai receber como argumento aqui a coordenada que a gente pressionou do local que a gente pressionou no mapa, né? Então eu vou chamar esse argumento aqui de coordinate, né, igual ele está me sugerindo aqui. Beleza? Então aqui sempre que eu pressionar no map view, né, eu vou passar essa função aqui, ou seja, eu vou pegar o evento e vou passar esse evento para a função, né? Essa função que a gente acabou de criar, que a gente não terminou ela ainda, né? Que é o handle new marker, e ela vai receber a coordenada. E a coordenada está dentro de né? Do evento ponto native event ponto coordinate, né? Coordinate é aquele objeto. Deixa eu abrir aqui de novo o terminal. É esse objeto coordinate aqui com a latitude e a longitude, beleza? Então eu vou passar essa coordenada para a nossa função handle new marker. E aqui dentro dessa função, né, da função handle new marker, o que eu vou fazer com essa coordenada? Eu vou dar um set marker, né, que é o meu state, né, ou seja, eu vou atualizar o state, set marker. Como que eu vou atualizar esse state? Né? Eu vou passar uma lista, né, eu vou adicionar à lista um novo elemento, né, uma nova coordenada. E como esse marker, o marcador, esse estado, né, o marker, ele é somente de leitura, ou seja, ele é read only, né? Eu só consigo ler esse valor do marker, eu não consigo alterar ele diretamente. Se eu fizer aqui um marker.push, né, a gente não vai conseguir. Eu vou dar aqui um ponto push na nossa coordinate, né, que é o que a gente está recebendo. Vou salvar isso aqui, abrir o terminal, e se eu pressiono no mapa, a gente pode ver que a gente tem um erro, né? Porque o marker.push is not a function, e aqui ele fala, né, porque o marker.push é undefined, porque a gente não consegue alterar diretamente o nosso state, né? A gente tem sempre que usar o set marker, ou seja, a função para setar um state para conseguir alterar isso aqui. E o que eu vou fazer é passar, quando eu pressionar, né, algum lugar do mapa, eu vou atualizar a lista e adicionar um novo objeto, né, no final dessa lista. Então, como o marker ele é uma lista, aqui eu vou usar um destructor, né? Eu estou dando aqui um set marker em uma lista vazia. Aqui dentro eu vou passar o meu marker, né, que é o estado atual. Mas se eu fizer só isso, né, vai ficar uma lista dentro de outra lista. Então por isso eu vou usar aqui o destructor para a gente tirar, né, os valores desse marker dessa lista. Eu vou tirar e vai ficar tudo dentro de uma lista só. E depois dele eu vou passar aqui o coordinate. Se a gente faz isso aqui, ele vai funcionar numa boa. Aqui depois disso aqui eu vou dar um console log nesse nosso marker para a gente ver que ele está funcionando. Abrir aqui o terminal, vou rolar aqui para o final. E se a gente pressiona, né, em qualquer lugar aqui do mapa, ele está dando um erro. Eu vou reiniciar aqui o app só para ter certeza. Porque se a gente pressiona em algum lugar do mapa, a gente pode ver que eu pressionei uma vez, eu estou com um array vazio. Se eu pressiono de novo, eu já tenho um objeto aqui dentro. Aqui o console log que está dando é do estado anterior do array, né, do nosso marker. Porque quando a gente dá um set marker, né, no nosso use state, ele não altera aquele valor ali instantaneamente, né? Ele tem uma certa demora aí, e por isso eu vou colocar aqui o console log fora da função handle new marker, porque aí sim a gente vai estar tendo certeza de que o nosso state ele vai estar atualizado. Beleza? Ó, eu abri aqui o app, né? Ele já deu dois consoles aqui, porque o estado alterou duas vezes, né? Que foi nesse nosso use effect. Mas aqui, se eu pressiono agora em algum lugar do mapa, a gente tem, né, uma lista, né, com um objeto, latitude e longitude. Se eu pressiono de novo em algum outro lugar, agora a gente tem uma lista com 2 objetos. Se eu pressiono novamente, uma lista com 3 objetos, e assim sucessivamente. Então agora o que eu tenho que fazer é pegar esse marker, né, esse nosso state atual, e fazer um mapeamento, né? Mapear esses valores, esses objetos com esse de latitude e longitude, e para cada mapeamento desse eu vou colocar um marker, né? Uma componente marker para ser renderizada. Então eu vou apagar esse console log, e aqui, né, nesse marker eu vou deixar ele aqui, vou dar um enter aqui 2 vezes, vou colocar, né, um par de chaves, porque um par de chaves dentro do JSX vai permitir a gente escrever
uma função, né, um JavaScript aqui dentro. Então que eu vou começar verificando, né, se o nosso marker existe, né, porque o marker ele inicia com uma lista vazia, né. Então eu vou dar aqui um marker ponto length, né, eu vou ver o tamanho dessa nossa lista. Se ele for maior que 0, eu vou dar aqui eu podia usar um ternário, né, para me colocar aqui caso ele seja maior que 0, caso não seja, mas como eu só quero renderizar se ele for maior que 0, né, só se ele for, né, se ele não for, eu não quero fazer nada, eu coloco dois E's comerciais e aí ele vai, né, ele só vai retornar isso aqui caso o marker.length for maior do que 0. Que eu passo uns parênteses para mim já retornar um marker, né, um marker aqui dentro. E não, primeiramente não, eu não vou retornar logo o marker, deixa eu voltar aqui. Dentro, né, se o marker.length for maior que 0, se o nosso state for maior que 0, né, eu vou dar aqui um marker.map, né, eu vou mapear, né, essa nossa lista de objetos, onde e aqui eu passo uma função, né, que essa função vai receber cada marker, cada marcador individual, né, eu vou chamar de M, só para ficar diferente, né, para a gente não confundir tantos markers. Então o marker.map eu vou pegar, né, se eu abrir aqui o terminal, eu vou fazer uma interação sobre cada objeto desse latitude e longitude. Então isso aqui eu estou chamando de M, né, que é um valor dessa nossa lista. Então o que eu vou fazer com cada valor dessa lista? Eu vou dar aqui, deixa eu passar aqui uns parênteses, na verdade uns chaves, né, dessa função dentro do map, porque aqui dentro eu vou dar um return, eu vou retornar aqui deixa eu fechar, eu vou retornar o meu marker, agora sim, né, eu vou retornar um marker, e aqui na coordenada, eu estou passando aqui latitude e longitude, né, um objeto, mas lembrando que esse objeto agora a gente está chamando ele de M, né, então eu vou passar aqui dentro M. Se eu salvo isso aqui, a gente pode ver que apareceu já ali no nosso mapa, né? Mas eu vou explicar isso aqui de novo para ficar claro para vocês. Eu estou verificando, né, se o meu state é maior do que 0, ou seja, se existe alguma coisa dentro do meu estado, né, que vai representar os marcadores que eu cliquei. Caso exista, eu vou dar um marker.map, né? Se existir alguma coisa dentro do marker, eu vou mapear essa coisa. Estou chamando essa coisa de M. E no nosso caso, essa coisa, né, é um objeto com latitude e longitude, né, um objeto com essas duas propriedades. E eu estou retornando, né, eu passo aqui uma arrow function com as chaves para retornar um marcador com a coordenada M, que é aquele objeto, né, latitude e longitude. Aqui nas arrow function, né, quando a gente passa as chaves, a gente tem que retornar alguma coisa, né? A gente tem que usar o return. Se eu passo aqui só parênteses, ele retorna automático, né? Essa é a diferença para quem ficou com dúvida aí. Mas enfim, está funcionando e ele está reclamando aqui que cada child in a list, né? Ou seja, quando a gente dá um marker.map, ele retorna uma lista, né? Que está retornando aqui um componente. E está falando que cada componente deve ter uma key única para o React, né, funcionar, né? Por baixo dos panos, o React ele pede uma chave única para ele fazer ali as otimizações necessárias e funcionar como muito mais otimizado, né? Então eu tenho que passar aqui uma key que tem que ser uma string única. Então isso aqui, né, em um app maior, a gente dá um jeito de gerar uma string única usando o timestamp ou usando o UUID, vai depender aí do caso, mas nesse nosso exemplo aqui eu só vou usar aqui um math, né, a biblioteca, o construtor, né, math aqui do próprio JavaScript, .random, né, para ele gerar um número aleatório para mim. Eu vou dar aqui um ponto to string para ele transformar esse número em string, para mim usar ele como key, né. Agora eu vou reiniciar aqui o app, né, ele vai abrir aqui novamente e a gente não tem, né, nenhum marcador aqui. E aqui se eu saio clicando, ele vai adicionando mais marcadores. Beleza? Então para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo. Na próxima aula eu vou mostrar como a gente personalizar melhor esses marcadores, né? Se eu clico nele aqui, ele foca no marcador, né? E a gente pode colocar uma descrição, uma mensagem para mostrar aqui. Eu vou falar disso na próxima aula, porque essa aula aqui ela já ficou bem longa. Beleza? Então eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.